O Cristo. O propósito desta mensagem é libertar você através de uma consciência espiritual de sua unidade com Deus. Se você encontrar a sua unidade com Deus, você não precisará de nenhum contato com o homem cuja respiração está em suas narinas. Toda essa mensagem é uma declaração ou reafirmação de sua unidade com Deus agora, com ou sem organização material ou contatos humanos. O Cristo é um sentimento ou reconhecimento de uma presença em sua consciência. É algo que transcende a experiência humana, mas que ao mesmo tempo enriquece a experiência humana. Cristo é uma divina realidade. É o poder ou presença de Deus, infinito, completo, inteiro. Faz parte da sua consciência. Na verdade, pode constituir a totalidade da sua consciência, dependendo do grau de seu desdobramento. Está além da descrição em termos humanos. Cristo é uma presença e poder além da sua capacidade humana de percepção. Pode ser discernido somente através de seu sentido espiritual desenvolvido, porque é preciso algo muito maior do que o cérebro ou o intelecto para perceber o Cristo. É preciso consciência espiritual, alerta espiritual, e isso vem na proporção em que o mundo significa cada vez menos para você. A vinda do Cristo faz deste mundo, o mundo do conceito, uma irrealidade. Diminui a dependência de qualquer coisa do reino das coisas ou dos pensamentos. O Cristo é Espírito. É esse Espírito que transcende as coisas e pensamentos. Na presença do Cristo, não é necessário manter um pensamento. E, no entanto, esse mesmo Cristo nos enche de pensamentos emanados da inteligência infinita, da sabedoria infinita, do amor divino, que é realmente o centro do nosso ser. Cristo é a influência da cura em nossa experiência. Cristo é a influência de salvação. Cristo é a influência que guia, dirige, mantém e sustenta a nossa experiência, e tudo sem ter um pensamento. Qual de vós, tomando pensamento, pode adicionar um côvado à sua estatura? Ou pode tornar um cabelo branco ou preto? No grau, então, que você é capaz de transcender o pensamento humano e olhar através das aparências do mundo, sentindo pouca ou nenhuma sensação de ódio, amor ou medo por isso ou por aquilo, ou dependência desse nível, você está mantendo o Cristo em sua consciência. O nascimento do Cristo. Em nossa experiência humana, celebramos o Natal, que simboliza o nascimento do Cristo. O Cristo vem não apenas no dia 25 de dezembro. O Cristo pode vir a qualquer momento da sua experiência. Pode vir como um primeiro aparecimento num momento de grande angústia. Isso só depende de você. Depende de quanto você superou de si mesmo e quanto você abriu sua consciência para este Cristo. O Cristo é sempre imaculadamente concebido e sempre produzido na virgindade, na mente que está preparada para desistir do seu sentido material da existência. O Cristo não vem onde há muito ego pessoal, egoísmo, autopiedade ou autoafirmação. Geralmente, o Cristo vem para alguém que, em alguma medida, está disposto a dizer: isso não é tanto uma questão de eu ou mim, é uma questão de transcender esta experiência humana e elevar-me acima das alegrias, bem como das tristezas dos sentidos. Em seu grau de consciência espiritual, o Cristo nasce. Jesus, o Cristo, nasceu em uma manjedoura. A manjedoura de antigamente era a parte menos desejável de todo o estabelecimento. A manjedoura estava do lado de fora. Era usada pelo gado e outros animais domésticos, e não como um lugar para os seres humanos habitarem. Bem assim, é o Cristo sempre nascido no pensamento humano, e esse é o lugar mais baixo que podemos alcançar em nossa experiência individual. Por quê? Porque todo pensamento humano é baseado em eu, mim e meu. Todo pensamento humano é baseado em obter, adquirir, alcançar e conquistar. O Cristo, no entanto, mesmo que nasça nesse tipo de atmosfera, logo a dissipa. Até uma manjedoura pode se tornar um lugar sagrado. Então todo pensamento humano, quando imbuído do Cristo, torna-se santo.
Então, em vez do velho sentido de eu, mim, meu, de conseguir, alcançar, conquistar, desejar e querer algo, encontramos uma grande sensação de amor dentro de nós, um grande sentimento de alegria e liberdade, um grande desejo de verdadeiramente ser. Isso manifesta-se como consciência de cura. Você nunca encontra uma consciência crística sem a sua influência de cura. No momento em que o Cristo toca você, você se torna um curador. Você determina em que grau, pela maneira como mantém o Cristo. Quando o Cristo nasce na consciência humana, deve ser cuidadosamente nutrido. Que Jesus mantinha o Cristo sem limite e sem medida é evidenciado pelo seu ministério de cura. Quanto mais sabemos sobre a sua vida e experiência, mais podemos compreender a sua mensagem e a sua missão. Surge a questão de saber se Jesus recebeu ou não sua primeira instrução na Índia. Não há uma resposta definitiva para isso. Cada um tem um direito à sua opinião. Do meu próprio estudo, eu estou convencido de que Jesus era um membro dos Essênios, uma organização que conhecia o segredo dos mistérios, isto é, o segredo da cura espiritual. Os essênios andaram sobre a água, andaram através das paredes, multiplicaram pães. Eles poderiam trazer ouro para fora da terra, e eles sabiam de tudo sobre os mistérios espirituais ocultos. Os essênios, sem dúvida, tiveram sua origem na Índia, e seu ensino foi baseado nos mistérios e o ensinamento dos hindus. No tempo de Jesus, alguns dos essênios viveram e trabalharam em Jerusalém e por toda a Terra Santa, e é minha convicção que Jesus deve ter encontrado um desses místicos em sua infância. Provavelmente porque sua consciência emprestou-se a ele, ele foi introduzido no trabalho, e seu grande entendimento surgiu primeiro através da ordem dos essênios e depois através da iluminação. A autoridade para a suposição de que Jesus foi à Índia para aprender os mistérios é que em alguns dos mosteiros da Índia existem registros escritos com o nome Jesus neles. Eu nunca fui capaz de aceitar isso como autoridade conclusiva, porque sabemos que o homem da Galileia não era chamado Jesus até longos anos após a sua crucificação. Jesus é um nome latino ou grego. Jesus, ele próprio, porém, era hebreu, e sua língua era o aramaico. Seu nome provavelmente era o Joshua ou um dos nomes semelhantes daquele período. Tenho certeza de que em nenhum momento de sua carreira, se você se dirigisse a ele como Jesus, ele saberia que você estava falando com ele. Não houve um nome como Jesus na Terra Santa. Sendo um nome grego, só poderia vir através de tradução do nome Joshua. Jesus nunca teria reconhecido a si mesmo sob o nome de O Cristo. Não existe tal palavra na língua aramaica. A palavra aramaica para Salvador é Messias. Então, enquanto ele viajava pela Terra Santa, ele poderia ter sido conhecido como Joshua, ou Messias. Quando isso foi traduzido em latim e grego, tornou-se Jesus, o Christus ou Christus, e em inglês torna-se Jesus, o Cristo. Quando os registros na Índia mostrando o nome Jesus são apontados, eu não posso acreditar que esse nome refere-se a um homem chamado Joshua, que provavelmente nunca conheceu o latim ou a língua grega. Paulo sabia grego e latim. Paulo era cidadão de Roma, mas Jesus era um galileu. Ele era da Terra Santa e do povo hebreu, com pura formação hebraica. Nós não temos conhecimento de Jesus usado por qualquer outra língua. Na Índia, há um ensinamento amplamente aceito de que somos alma, que somos espírito, mas que nós habitamos um corpo material. Duvido que Jesus, se tivesse aceitado esse ensinamento, teria sido capaz de libertar-se suficientemente dele para aceitar a imortalidade do corpo, bem como a imortalidade da alma. Sabemos que Jesus aceitou a imortalidade do corpo porque ele retornou com seu corpo, no mesmo corpo. Isso não faria parte do ensino hindu. O espírito não tem carne nem ossos, como vós me vedes. Ele retornou no mesmo corpo de carne e sangue. Há 3 grandes mestres do Oriente: Lao Tse, cerca de 600 anos antes de Cristo, Buda, por volta de 550 anos antes de Cristo, Shankara, 200 ou 300 anos antes de Cristo. Todos revelaram a natureza de Deus como Eu Sou.
Moisés, claro, teve a percepção desta verdade muito antes de qualquer um desses mestres. De todos eles, coube a Jesus reconhecer a imortalidade do corpo, reconhecer que nem mesmo o corpo pode ser destruído. Por essa razão, na minha opinião, ele foi um passo além de todos os outros, e isso foi porque ele não tinha como fundo o ensino oriental para transcender. Jesus parece ter sido particularmente livre de todos os ensinamentos ortodoxos. Ele estava livre até mesmo de alguns dos antigos ensinamentos da Igreja Hebraica. Deixe-nos, em nosso trabalho, sustentar, como sabemos, a verdade de Deus como a vida real, mente, ser e corpo de você e do eu individual. Uma vez que reconhecemos que Deus é a realidade do ser, nós eliminamos a necessidade de observar rituais, cerimônias ou credos ou celebrar os dias santos. Tudo o que temos a fazer é aprender a viver na consciência da nossa presente perfeição, viver na constante realização de nossa verdadeira identidade. Depois disso, há apenas um outro passo, que é perceber os erros do mundo. Todas essas coisas com as quais o mundo está lutando não são erros de modo algum, elas são ilusões. E então, vamos aprender a não lutar, não tentar subjugá-las ou superá-las, ou mesmo tentarmos nos livrar delas. Vamos aprender a viver em um belo estado de paz, a paz que vem da compreensão de Deus como a única realidade do ser. Efeitos do Cristo. O Cristo é sempre uma influência gentil. A partir do momento em que aparece em nossas vidas, perdemos a capacidade de ficarmos muito zangados ou muito egoístas. O Cristo é manifestado em uma atitude de gentileza para com aqueles que entramos em contato. O Cristo é o maior sentido de perdão que o mundo jamais conheceu. Essa é a razão pela qual Jesus coloca tanta ênfase em perdoar nossos inimigos, orando por nossos inimigos, perdoando e orando por aqueles que nos usam inoportunamente, perdoando 70 vezes 7, perdoando todos os dias aqueles que o procuram. O Cristo, uma vez recebido, não pode suportar má vontade, nem ter inimizade ou antagonismo com aqueles que o odeiam. Você se lembra da resposta de Jesus ao ódio humano? Guarda tua espada, porque todos os que tomarem da espada, por ela perecerão. Ninguém pode me destruir ou ferir, desde que eu sou a vida eterna. Esta é uma oportunidade para provar que alguém ou qualquer coisa que se declare um inimigo da verdade, um inimigo do amor, não é um poder. É um balão pronto para ser furado por um grampo. Então, guarde sua espada. Eu vou provar que eles não podem fazer nada. Aqueles que vivem pela espada perecerão pela espada. Aqueles que acreditam que o erro é tão real que eles devem sair e lutar contra isso e reformá-lo, vão perecer por sua própria crença em um poder e uma presença à parte de Deus. O Cristo sempre diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao conhecer o Cristo em sua consciência e através desse entendimento, você chega a um ponto em que seu espírito crítico não é tão forte quanto antes. Seus sentimentos sobre eu, mim e meu, e seus sentimentos sobre as condições e circunstâncias tornaram-se menos medrosos ou pessoais do que eram antes. O Cristo é uma influência como um fermento. Ele nos transporta dos níveis de consciência material para aqueles níveis que são mais espirituais. Em última instância, ele nos eleva para aquilo que é o verdadeiro espírito. Portanto, está sempre operando em nossa consciência como uma influência eficiente e purificadora. Você pode determinar o grau em que você está absorvendo e respondendo a isso, observando o grau em que você está perdendo seu medo, seu ódio e seu amor pela materialidade, sensualidade ou densidade em qualquer forma. O grau do Cristo que se manifesta em nossa consciência pode ser determinado pelo grau em que estamos perdendo o nosso gosto pelo comum e ordinário, e pelo grau em que eleva nossa consciência até uma maior apreciação da boa literatura, música, arte, enfim, de todos os aspectos culturais e refinamentos da vida. O Cristo sempre se traduz para nossa consciência em termos de melhoria humana, melhoria moral,
É por isso que o Cristo se interpretou como pães e peixes para os 5.000. É por isso que o Cristo se manifestou em curas físicas, mentais e morais. O Cristo sempre se interpreta em termos de melhor humanidade, como individual e mais elevada demonstração de bem. Você pode geralmente dizer em que grau Cristo está operando em sua consciência, pelo grau de melhoria da saúde que você está experimentando, o aumento da sensação de suprimento e o aumento do sentido de melhores relações humanas. Se seus amigos, seus parentes e seu empregador ou funcionários veem a você como melhor, o Cristo está sendo manifestado de forma visível em sua experiência. Podemos marcar o nosso próprio progresso neste caminho pelo grau de melhoria do senso de vida que estamos mostrando, pelo grau de uma sensação melhorada de prazeres, passatempos e leituras que estamos desfrutando. O Cristo, embora invisível e até intangível ao sentido humano, é muito evidente em efeito e como efeito. Podemos aprender conscientemente a alimentar e conhecer o Cristo, e uma coisa é certa: conheceremos sua presença pelos resultados, e os resultados serão sempre bons. Não existe nada como manter o Cristo na consciência e não mostrar os frutos dele. Se os frutos não estão lá, então o Cristo não está lá, mesmo que você pense que está. Embora você possa pensar que você está fazendo um esforço, seu esforço ainda não foi bem sucedido. Você pode estar a caminho, ou você pode ter confundido o caminho e ter que refazer seus passos e aprender onde falhou. Por quê? Porque a presença do Cristo é manifestada como a presença de melhores condições em nossa experiência individual, e isso nunca falha. É este Cristo que se tornou a consciência de Saulo de Tarso e ainda assim levou ainda 9 anos antes de ele surgir como sua consciência de Cristo, para viajar, palestrar, pregar e curar. Assim também, a entrada do Cristo em nossa consciência pode não se manifestar no dia seguinte em condições humanas perfeitas. Pode haver esse período de reajuste, quando o Cristo está ativo e operando na consciência, e está gradualmente superando os medos dos sentidos, os ódios dos sentidos, as personalidades dos sentidos, as discórdias pessoais da mente, do corpo e da moral. O Cristo é muito real. No momento em que o toca, você está ciente disso. Pode vir como para muitos em um flash cegante, ou pode vir como fez a João, como um desdobramento gradual do Cristo na consciência, um desdobramento gradual do pensamento e da luz da verdade, manifesto como visão espiritual ou apreensão espiritual. João tão claramente recebeu Cristo e manteve o Cristo, que quando ele olhou para o universo, ele viu o templo de Deus não feito com as mãos. Ele viu as realidades divinas do ser. Ele viu a criação de Deus. E ele sabia que não havia nenhuma noite lá. Não havia pecados, não havia doenças e nem havia morte lá. Tudo isso foi superado pelo discernimento do Cristo em sua consciência. Ele olhou para fora e viu um mundo aqui fora de repente se tornar perfeito? Não. Toda a história do mundo mostra que não existe tal coisa como um mundo que alcançou a perfeição em nenhum momento. Portanto, nem você nem eu seremos capazes de olhar e dizer: o mundo se tornou perfeito. E veremos o universo perfeito apenas como uma extensão, como uma atividade de nossa própria consciência. Será a nossa própria consciência que será o templo não feito com as mãos, em que não haverá estrutura material e na qual tenhamos realizado o corpo espiritual, o lar espiritual e o casamento espiritual. Tudo estará acontecendo em nossa consciência. O único efeito sobre o mundo será que aquela parte do mundo que pode nos ver e nos entender participará em alguma medida dessa mesma visão. Se você puder captar ao menos um pequeno grão do fato, da verdade de que sua própria consciência é Deus aparecendo como sua consciência individual, você começará a discernir o templo não feito com as mãos em sua consciência. Você começará a ver que Deus é realmente sua mente e sua alma. Você também verá o Cristo, porque a sua consciência, que é Deus, se manifestará a você como um mundo não feito por mãos,
um mundo eterno em sua consciência. E quando isso chegar a você, você terá um universo que nunca será tirado de você. Uma casa, um esposo, um marido, uma criança e suprimentos que você nunca poderá perder, porque será sua própria consciência aparecendo como forma. Essa única declaração, Deus é a sua própria consciência. Se você puder entender um pouquinho dessa declaração, você tem o Cristo bem em suas mãos. Você tem todo o segredo de viver em suas mãos, quando você sabe que todos são mente ou consciência atraídos por você na forma. Até eu dizer-lhe isto agora é o seu próprio desenvolvimento espiritual manifestado na forma de um homem. Todo o mundo da verdade está incorporado nessas poucas palavras. Só requer discernimento, visão interna, um desenvolvimento do sentido espiritual para ver que, quando você fecha os olhos e diz eu, você está dizendo Deus. Deus criou este universo e Deus aparece para mim como as formas necessárias ao meu desenvolvimento. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com toda a ideia espiritual. Não faz diferença onde essa ideia está neste momento. Minha unidade com toda a ideia espiritual é parte da lei espiritual que neste momento aparece para mim. Então, minha realização está nela.